Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui no Meet. A gente teve algum problema, não vai conseguir transmitir para o YouTube. Então, se vocês conhecerem alguém que está esperando pelo YouTube, manda esse link da conversa daqui para lá. Eu queria primeiro agradecer ao Rodrigo por ter aceito ser a nossa palestra inaugural desse projeto de extensão. O Conversas no Alpendre é um projeto vinculado à UFESA, Universidade Federal do Semiárido, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo. É um curso relativamente novo. A gente não fechou nem a primeira turma, temos 4 anos ainda, só 4 anos de existência. E a gente fez esse projeto de extensão para tentar aproximar os nossos alunos que estão em casa, né, e com a pandemia estão sem atividades agora. Então, primeiro eu queria agradecer, Rodrigo, você por ter disponibilizado a ficar conosco nessa noite. Espero que vai ser incrível esse formato. Desculpa os nossos erros operacionais, é porque a gente queria fazer um layout legal, deixar as coisas interessantes. Sabe como é arquiteto, né? Você sabe que é arquiteto. Então, a ideia é que seja uma conversa descontraída, não tem muito formato de entrevista, nem de palestra. Você pode falar, conversar com a gente de uma forma bem tranquila e informal. Eu acho que esse é o grande diferencial das outras lives que a gente vê aqui no Meet ou no YouTube. Então, para falar um pouco, o Alpendre é um grupo de pesquisa que a gente tem lá na UFESA. A gente tem um projeto de ateliê, então é um projeto de extensão que a gente faz projetos para a cidade de Pau dos Ferros, que é um município do interior do Rio Grande do Norte. Então, nesses próximos 6 meses, eu acho, a gente vai desenvolver agora a Delegacia da Mulher, por exemplo, que é um projeto para a prefeitura e a OAB do RN. E tem um outro projeto chamado Retratos Falados, que é coordenado pelo professor Daniel, e conta um pouco da história das pessoas que vivem em Pau dos Ferros, no interior. Está bem interessante. A gente está formatando um projeto sobre modelagem paramétrica, sobre arquitetura também, e tem um projeto de paisagem no semiárido, né, que é um buraco na academia. As pessoas só falam de arquitetura no litoral, quase ninguém fala do semiárido, nem do clima quente e seco. Então a gente tem muita coisa, muito pano para manga. Agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, acho que o Vinícius está aí, ele vai falar um pouco só de apresentar, já que ele que fez o contato todo, é importante, e depois é contigo. Arquiteto e urbanista pela FAO, na USP, de 2009. E ele também cursou um período na Politécnica de Milão, Rodrigo Ottaki. Fez diversas colaborações com outros arquitetos, inclusive com seu pai, Rui Ottaki. E além de trabalhar no seu escritório, que se chama Rodrigo Ottaki, Arquitetura e Design, ele participou como assistente de curadoria da exposição Viver na Floresta, o coração da cidade, 2 pontos. Invenção dos espaços de convivência e arquitetura brasileira. Também auxiliou na Mostra da Arquitetura Brasileira do Instituto Tomi Ottaki, entre 2011 e 2013. Na exposição Brasil, Modernismo como Tradição para o Pavilhão Brasileiro, na 14ª Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2014. Rodrigo, mais uma vez, obrigado por participar. Eu agradeço o convite, Bárbara, Vinícius, a todos que estão aí nesse período excepcional. Gostaria muito de estar presencialmente aí com vocês, na verdade todos juntos, para esse bate-papo. Bom, vamos lá. Ao invés de... Vamos fazer com que isso aqui seja um bate-papo legal, não é uma palestra. Então, quando vocês quiserem fazer pergunta, eu não sei exatamente como faz, vocês ou escrevem, eu abri o chat aqui, então se alguém tiver dúvida, vocês escrevem, ou então
não sei como é que faz para falar e tirar a dúvida, mas fiquem à vontade, não em interromper, eu prefiro isso do que no final ninguém fazer pergunta. Então, se vocês quiserem fazer pergunta ao longo da apresentação, fiquem à vontade, tá bom? Bom, como o Vinícius falou, eu estudei aqui em São Paulo, na USP, no FAU, e eu estudei também durante um período lá na Itália, para entender um pouco como que era o raciocínio dos europeus, como que eles enxergavam a arquitetura. Tá? E eu sou de uma família de arquitetos, meu pai é arquiteto, minha mãe é arquiteta, meu tio também. Então eu brinco que no meu café da manhã não comia sucrilhos, eu comia concreto, porque isso sempre fez parte da minha vida, a arquitetura, né? E então, conforme fui crescendo, naturalmente eu escolhi a profissão, não houve pressão nenhuma por parte do meu pai ou da minha mãe para fazer arquitetura, é algo que eu tenho realmente muita paixão. Eu me formei em 2009, portanto, um pouco mais de 10 anos. Trabalhei no escritório do meu pai durante 8, 9 anos, em alguns outros escritórios também, e tenho o meu escritório há mais ou menos 5 anos. Então, eu vou apresentar para vocês aquilo que eu chamo de arquitetura em 3 escalas. Ou seja, arquitetura na escala residencial, então vou começar mostrando uma casa para vocês em São Paulo. Depois um centro cultural aqui em São Paulo também, numa zona bastante desprivilegiada, então já é uma escala mais institucional. Quando eu falo escala institucional, uma construção que tem mais ou menos 3 mil metros quadrados. Tá? E por fim, eu vou terminar falando sobre design, que eu não desvinculo design de arquitetura, para mim são duas coisas que caminham muito paralelamente, então por isso que é uma escala do objeto, mas que é uma arquitetura na escala do objeto, tá bom? Então, Lucas, por favor, coloca na primeira imagem. Bom, vamos lá. Então, essa é a Casa Manduri, ela fica em São Paulo, e não sei se vocês conhecem São Paulo, mas fica entre a Faria Lima, que é uma avenida muito importante, a Marginal Pinheiros, que é a avenida que margeia o Rio Pinheiros. Portanto, é uma região bastante nobre, mas com terrenos relativamente pequenos. Essa casa, ela tem, no total, 240 metros quadrados, ela não é uma casa tão grande assim, ela tem uma escala gostosa. E eu me lembro que, quando a cliente me chamou para fazer a casa, ela morava na casa vizinha. E aí, onde é essa casa desse projeto, era um terreno praticamente vazio, com uma laje que era um quadrado de mais ou menos 8 por 8. E ela olhou e falou, olha, eu me divorciei e agora eu vou morar aqui, porque o meu marido ficou com a casa e ele me deixou aqui com a laje, né? Um sujeito não muito agradável, digamos assim. Então, ela com as 2 filhas falou, preciso de uma casa aqui, uma construção um pouco rápida, para eu morar com elas. Então, só peço 2 coisas. A primeira são só mulheres, então tem uma questão de segurança. Não faço uma casa muito transparente para a rua. E a outra é que seja uma casa prática, né? Bom, então eu fiz um projeto. Eu não sei se vocês estão muito familiarizados com o histórico, por exemplo, da arquitetura do meu pai, que usa bastante curva nos projetos. Eu também uso muita curva. Então, apesar de ter uma laje ali quadrada, eu falei, ok, eu consigo contornar essa laje e fazer um projeto também com a minha identificação das paredes curvas, com as formas curvas, e um pouco mais livres, né, do desenho mais livre. E eu fiz um projeto que eu acho que ficou realmente muito bom. Eu me empolguei muito com o projeto, desenhei muitos detalhes, fui apresentar para a cliente, e a cliente achou realmente muito bonito, mas ela ficou um pouquinho espantada porque ela falou, olha, Rodrigo, eu não estou com muito orçamento, o orçamento meu é um pouco curto, você acha que vai caber no orçamento? Aí eu falei, Érica, não se preocupa, vamos ver isso, e se não couber, ok, eu refaço o projeto. E aí foi orçado e deu o dobro do que a cliente gostaria de
gastar. Isso vira e mexe acontece, tá? Comigo, e eu não me arrependo disso. Ou seja, quando deu o dobro o orçamento, eu tive que jogar aquele projeto fora, que eu tinha gostado tanto, fazer um novo projeto que coubesse no orçamento da cliente, e o que é um exercício bastante difícil, porque você faz o projeto com muita paixão e depois esquecer aquilo para fazer um novo projeto é uma coisa bastante árdua. Você tem um carinho por aquilo, alguns vícios, inclusive, que esquecer para fazer um novo, às vezes é bastante difícil. Foi doloroso, me demorou quase um mês para eu esquecer o primeiro projeto e fazer o segundo projeto, que é esse que eu vou apresentar para vocês. Agora, eu prefiro sempre tentar fazer uma coisa que, se eventualmente estourar o orçamento, ok, porque isso pode surpreender o cliente de uma maneira positiva e ele falar, pô, gostei tanto que, ok, eu tinha reservado X de dinheiro, mas eu vou colocar mais um pouco para fazer esse projeto que ficou tão bacana, né? Enquanto que se a gente fica muito restrito àquilo que o cliente pede, seja no orçamento, seja no programa, isso pode também restringir a nossa arquitetura e eu prefiro trabalhar com a maior liberdade possível e arriscar, mesmo que isso signifique ter que jogar o projeto fora e começar do zero, que foi esse daqui. Então, esse projeto é o segundo, na verdade, né, que ele é um projeto mais simples, mas que eu também procurei colocar algumas coisas inovadoras, coisas bastante surpreendentes, principalmente para cliente. Então, isso que a gente está vendo é a fachada que olha da rua, né? Então, eu chamo de fachada opaca, porque você quase que não vê dentro da casa. Então, a parte azul é uma alvenaria nova, né? A parte em branco, metade dela é a viga de concreto que já existia, a outra parte é uma viga nova, metálica, e foi feito esse telhado de 2 águas, todo ele estrutura metálica. O segundo pavimento é de vidro, porém é um vidro translúcido, de modo que passa luz, mas você não consegue enxergar muito bem o outro lado. Então, mantém uma certa privacidade, sem escurecer o lado de dentro da casa, né? Eu não sei se vocês conseguem ver muito discretamente na fachada que há uma curva atrás do vidro, porque por mais que eu quisesse fazer uma coisa sem linhas curvas, porque eu me propus esse desafio, né, quando fui fazer o segundo projeto, eu falei, então não vou colocar curva. Eu acho que é sempre importante de se colocar desafios para tentar dar novos passos, né, no projeto seguinte, no seguinte. Então eu falei, eu vou fazer um projeto sem curva, mas aí eu fugi um pouquinho, coloquei 2 cruzes no projeto que vocês vão ver. Tá? Então essa fachada ela é divertida porque isso que vocês estão vendo é ela de dia, ou seja, ela tem um vidro que é amarelado da direita, o da esquerda ele é mais esbranquiçado, né? E ao longo do dia essa fachada vai se modificando muito porque quando se acende as luzes e vira noite, ela quase que vira um farol, então sai uma luz amarela pelo lado direito, uma vez que o vidro é amarelo, e pelo vidro esbranquiçado sai uma luz que eu chamo de luz curva, porque tem a silhueta do móvel curvo que eu desenhei, então é como se eu criasse uma forma curva da luz. Então ela é uma fachada que tem uma certa dinâmica ao longo do dia. E na frente tem esse jardim que é relativamente simples, que é um triângulo, né, com plantas que exigem pouca manutenção. A garagem, que é ao ar livre, eu não quis fazer nenhum volume de garagem para dar mais destaque na fachada. E à direita, vocês podem ver que tem uma parede amarela, né? E quando ela encontra o volume da casa, tem uma porta de entrada. E aí é um eixo muito importante da casa, porque quando você abre a porta de entrada, você percebe que essa parede amarela, que a gente acha que é o do muro, né, de divisa do terreno, ela atravessa a casa no mesmo material, que é um agregado mineral, amarela, e o fundo é todo de vidro, então você vê toda a continuidade dessa parede até o terreno lá do fundo. Então, apesar de ser um terreno relativamente exíguo, ele tem uma profundidade, então quando abre-se essa porta, você vê que, poxa, nossa, a casa se expande, né?
eu criei esse eixo visual que é importante na casa. Podemos seguir para a próxima imagem. Então, essa é a fachada que eu chamo da fachada transparente, que é a que olha para o jardim dos fundos do terreno. Eu não chamo de fachada principal, fachada frontal, fachada de fundo, porque isso dá uma certa hierarquia para fachadas. Para mim, todas as fachadas são importantes, então por isso que eu chamo de fachada transparente e fachada opaca. As duas são igualmente importantes para mim. Então, essa fachada que dá para o jardim, ela tem privacidade, né? Você não vê da rua, então eu quis fazer ela toda transparente. Ainda mais que ela vê o jardim e ela permite a entrada do sol em todos os ambientes da casa. Então, no andar de baixo tem a sala, né, no meio. À esquerda, onde você tem um vidro um pouco mais transparente, que você vê o início da escada, que dá para o segundo pavimento. E à direita, um vidro também esbranquiçado, que é o da área de serviço. Né, que abre-se esse vidro e aí tem uma ventilação boa da área de serviço. Voltando para o vidro da escada, acima desse vidro transparente e abaixo do vidro azul, tem um vidro acinzentado, que ele é para dar uma continuidade estética, só remetendo à viga de concreto que existia, né? Ele tem exatamente a altura desse vidro. Enquanto que acima desse vidro é um vidro azul, que é divertido porque como o vidro lá da frente é amarelo e esse é azul, dependendo do ângulo que você enxerga, esse vidro fica esverdeado, né? Que é a somatória das duas cores. E à direita do vidro azul são os quartos, que é um vidro um pouco fumê para controlar um pouco a insolação dos quartos, são 3 suítes. E como essa fachada é uma fachada norte, então tem esses brises horizontais para proteger também do sol, né? Agora, o brise, ele é um elemento, sem dúvida, funcional, né, para controlar a insolação, como eu falei, mas ele também é um elemento estético muito forte. Isso a gente pode ver já desde as obras do Le Corbusier, as obras iniciais do Oscar Niemeyer, né? E na arquitetura paulista, muito usado brise de concreto, Monumentos da Rocha, da Nova Artigas. Então, aqui também tem uma certa homenagem a esses mestres da arquitetura, mas eu brinco um pouco com esses brises, criando um ritmo na fachada. Então, de cima para baixo, tem um brise que atravessa quase todo o volume da casa, né, que protege todos os quartos. Aí, abaixo, tem um brise que ele não tem função de brise, ou seja, de proteger da insolação, mas sim funciona como guarda-corpo, porque os vidros vão do piso ao teto, aí esses vidros podem abrir, e por uma questão de segurança, então eu coloquei o brise à altura de 1,5 m, assim funciona como guarda-corpo. Todo mundo nessa casa é adulto, então não precisa me preocupar com uma questão de criança, então ter um guarda-corpo mais baixo. Só que no quarto do meio, me foi pedido uma escrivaninha. Então, o que eu fiz foi colocar o brise para o lado de dentro do quarto, então ele funciona como uma escrivaninha que está a 80 centímetros de altura. Tá? E aí, abaixo disso, tem um outro brise que faz a proteção para a sala. Todos esses vidros, essa é uma casa que tem muito vidro, inclusive eu na época que fiz o projeto de patrocínio, de uma das principais fabricantes de vidro do Brasil, que é a Sebrace, e a condição que eles me deram foi ok, mas a gente gostaria que você utilizasse diversos tipos de vidro. Por isso que tem vidro transparente, vidro acidato, que é esse vidro esbranquiçado, tem o vidro fumê, tem o vidro colorido e tem o vidro de proteção solar. E internamente também muita coisa foi feita com vidro, que não vão aparecer muito bem nas fotos, mas todas as portas dos quartos são de vidro também, e algumas divisórias entre os quartos também são de vidro. Então, é uma casa que ela foi quase que montada. Quase pode-se dizer que foi uma casa pré-fabricada, ou seja, veio toda a estrutura metálica que foi montada em loco, depois vieram todos os vidros que foram montados também. Então, a casa foi feita em 4 meses, o que é um tempo bastante rápido. Podemos ir na imagem seguinte, por favor? Então, essa é a vista da sala, olhando para a escada, obviamente. À direita, em azul, é a porta de entrada da casa. E amarelo é aquilo que eu falei, que é o muro de divisa da casa, do terreno, na verdade, que mais do que muro eu chamo de parede, porque ele faz essa ligação do interno e do externo, né? Então, esse amarelo que atravessa todo o terreno, inclusive dentro da casa.
E aqui bem no meio, preto, esse elemento preto, era um antigo pilar que já existia na laje de concreto, que muitas vezes quando a gente vai fazer reformas, né, já existe uma estrutura e raramente o arquiteto gosta da estrutura que o engenheiro faz. Né? É uma briga eterna entre arquiteto e engenheiro. Então, aqui não tinha o que fazer, tinha esse pilar. Existem maneiras de suprimir o pilar, fazendo briga de transição, mas ia ser um custo muito grande. Eu falei, ok, tem um pilar aqui, eu vou ter que cobrir esse pilar. Como que eu faço para ele deixar de ser um problema e virar uma coisa positiva para casa? Então, o que eu fiz foi pintar esse pilar de preto, mas mais do que isso, eu instalei no lado esquerdo algumas chapas metálicas, que é esse trapézio invertido, que funciona como uma estante, né? E com isso, então, a pessoa quase que não percebe que é um pilar e acha que é uma estante. E no lado direito dele, não dá para ver muito bem na foto, eu pedi para instalar um cano de PVC, que eu cortei na longitudinal, e antes de instalar o cano de PVC no pilar, eu coloquei uma fita de LED por dentro, e eu mesmo, no cano de PVC, fiz vários furos pequenos, aleatórios, e tudo isso foi pintado de preto. Então, à noite, a cliente acende essa luz, e como se vazasse do pilar, vai pequenos pontos de luz, como se fosse uma constelação, né? Então, virou também uma coisa lúdica. Por quê? Tudo isso para mudar o problema em desafio e uma nova solução. Acho que isso é muito importante na nossa profissão, entender como transformar os problemas em desafios e isso nos motivar a criar alguma coisa nova, né? E no fundo tem uma escada, que eu queria uma escada bastante mínima, né? Eu não sou muito da escola do minimalismo, mas eu queria uma escada que quase que sumisse. Então, ela tem só realmente a viga, os degraus tem somente a pisada, não tem o espelho, que é a parte vertical do degrau. Tudo isso porque, como eu falei, quando a pessoa entra, abre a porta, que a porta está em azul, eu queria que ela enxergasse até o final. Então, essa escada precisaria ser transparente para quem olha a favor dela. E vocês podem notar que a escada não tem corrimão. E eu também proibi a cliente de pendurar qualquer quadro nessa parede amarela. O arquiteto ele tem um pouco esse sentimento autoritário, né? Que às vezes é perigoso, mas tem muito a ver também com a vaidade do arquiteto ou o complexo de Deus que existe em todos nós formados e em vocês que estão para se formar. Aí a cliente falou, mas poxa, Rodrigo, eu falei, não, Érica, se você quiser pendurar quadro, pendure em todas as outras paredes que são branquinhas. Esta amarela você não pode, tá? É um elemento arquitetônico. Por favor, não faça isso. Ela, tá bom, mas o corrimão eu vou ter que colocar. Eu falei, não. Ela, como não? Eu falei, não. Ela, não, por mim tudo bem, mas a minha filha, ela tem 16 anos, né? E de vez em quando ela sai com os amigos e bebe um pouco demais da conta. E aí, como é que ela vai fazer para chegar na casa e ir para o quarto dela? Pode ser um pouco perigoso. Eu falei, olha, Érica, fala para a Nina que ela tem duas opções. Beber menos ou dormir no sofá da sala, porque corrimão não vai ter. E com isso não coloquei o corrimão, tá tudo bem com a Nina, sobreviveu, teve já um filho, inclusive tá ótimo. Tudo isso eu estou falando brincando com vocês, mas a gente precisa entender que nos projetos tem pontos onde a gente pode ceder e pontos onde a gente tem que realmente bater o pé, porque eles são fundamentais para o projeto. Aqui pode ser uma vaidade minha, mas eu justamente quando desenhei essa sala, visualizei esta imagem que vocês estão vendo, e eu não queria um corrimão, porque eu achava que estragava muito a imagem, né? E não que eu achasse que isso, poxa, não vai ser seguro, porque inclusive essa estante é próxima, tá, da escada, mas porque eu realmente achava que não era necessário nesse caso. Né? Não sei se vocês estão familiarizados com o projeto Itamaraty, que é talvez o projeto mais bonito do Oscar Niemeyer em Brasília. Tem uma escada caracol muito famosa que não tem corrimão em nenhum dos dois lados, ok? Que ela tem 2,20 metros de largura, mas mesmo assim ela é polêmica por não ter corrimão. O Oscar Niemeyer falou, não vou colocar de jeito nenhum, e ela é muito mais perigosa, né? Mas aqui, enfim, é uma casa, portanto,
um uso muito menor, muito mais controlado, onde a gente pode ter essas licenças poéticas de não colocar corrimão eventualmente. E para mim foi muito importante. Então, como eu falei, às vezes a gente precisa realmente batalhar com o cliente para manter aquilo que é importante para a nossa arquitetura, né? Bom, o piso eu chamo, é um tecnocimento, que é uma resina cimentícia, que eu pedi para fazer esse pigmento avermelhado, porque elas têm uma casa de sítio em São Paulo, e aqui no estado de São Paulo foi muito comum, muito popular, um tipo de piso que a gente chama de caco de telha, né, que tem aquelas telhas de barro, e muitas vezes quando as telhas iam se quebrando, o pessoal usava isso para colocar no piso, passava cimento, né, como rejunte, então esses cacos de formas irregulares ficavam no piso. E ela tem esse tom avermelhado, terroso, né? Então, um pouco para remeter à casa delas do interior do estado, eu fiz na mesma tonalidade, porém liso. Então, essa imagem que vocês estão vendo tem muita cor, né? O amarelo, o azul e o vermelho são bastante fortes, assim como o preto. Então, no resto da casa, eu falei, não vou colocar mais cor, porque já tenho aqui cores muito fortes. Podemos ir para a próxima imagem. Então, aqui mais um ângulo da escada. Embaixo da escada eu fiz um simples jardim de inverno, porque sempre quando a gente faz escada, fica aquele questionamento do que vai colocar embaixo dela, né? Tem muita gente que coloca lavabo, ou um depósito, ou tal do não espaço na arquitetura. Então, o que eu fiz um jardim para quem, inclusive, quando entrasse na casa, olhasse esse pequeno jardim de inverno, né? Próximo, por favor. Então, a vista do eixo que eu falei, olhando para o portão de entrada do terreno, né, com a porta de entrada da casa aberta. Então, essa escada aqui, nesse sentido, ela fica bastante transparente. E lá em cima, o vidro amarelado, né? Como tinha um vão entre a escada e a parede do quarto, criei ali um elemento um pouco escultural, que é uma chapa metálica com um fundo redondo, que ele tem a função de proteger, claro, desse vão, mas, sem dúvida alguma, é um elemento estético. Eu sempre trabalho com a estética, em primeiro lugar, e depois vou pensando na funcionalidade, né? A estética é uma função, na minha opinião, muito importante, se não a mais importante, mas, evidentemente, todos os elementos também precisam ter uma função além da estética. Então, portanto, não pode ser só um elemento escultural e também ter uma função funcional, apesar da duplicidade de palavras, é importante para o cliente compreender melhor, né? A próxima, por favor. Então, essa é a vista, a escada está atrás dessa foto, né? Quer dizer, o fotógrafo está atrás do fotógrafo que tirou a foto. Então, vocês veem que aqui a cozinha, ela é toda aberta para a sala. Não é algo que eu costumo fazer na minha arquitetura, tá? Somente quando o cliente pede muito para fazer essa cozinha aberta, que a gente chama de cozinha americana, né? Eu faço porque a cozinha tem alguns aspectos que, por exemplo, muitas vezes a cozinha está bagunçada, né? Você vai fazer um jantar para alguém, gostoso, porque você está cozinhando e conversando com a pessoa, mas depois fica a panela suja ali aparecendo. Eu acho isso bastante feio. Então, se ela não é um ambiente muito organizado, ela pode enfeiar a sala de estar. Então, esse é um motivo pelo qual eu não sou tão a favor da cozinha americana. A segunda e mais difícil é que no Brasil ainda há uma carência de eletrodomésticos bonitos, né? Principalmente aquilo que é conhecido como linha branca, que é a geladeira branca, o micro-ondas branco, fogão branco, geralmente são muito feios. Os de inox são mais bonitos e são muito caros. Então, para não correr esse risco, eu sempre prefiro fechar a cozinha. Nesse caso, como a casa é relativamente pequena, eu falei para vocês que tinha 240 metros quadrados, eu errei, na verdade, ela tem 140 metros quadrados. Ela tem 70 metros quadrados cada pavimento. Então, imagina que o pavimento de baixo tem 70 metros quadrados, ele não é tão grande, então fazer ambientes fechados daria uma sensação menor ainda. Por isso que eu preferi fazer um único ambiente, exceto a área de serviço, que é fechada, por razões óbvias, mas então a cozinha ela é aberta, né? Então, eu fiz essa parede curva, fugindo um pouco daquele meu próprio desafio de ter só linhas retas.
Aqui eu quis fazer de propósito, para esconder aquilo que eu falei, que é o fogão, geladeira, micro-ondas, filtro de água, a lixeira, todas essas coisas mesmo. Então eu escondi atrás desse elemento curvo, né? Mas, como a casa já está carregada de cores fortes, onipresentes, então eu falei, mas pelo menos eu vou deixar tudo branco. Então esse elemento curvo é branco, assim como os gabinetes, né, os armários são cinza bem claro, e outras coisas eu também usei vidro branco, né, que é para poder anotar. No andar de cima, então, aquilo que eu falei de moldar a luz, né, fazer a curva na luz, principalmente quando acontece, é com esse móvel, que é um móvel feito em chapa metálica, que aí é aquilo que eu também falei sobre fugir do meu desafio que eu fiz, então essa curva. Esse é o corredor que dá acesso aos 3 quartos, né? Então, ele é um móvel bastante escultural. Agora, é uma casa que tem poucos armários. Então, o que eu fiz aí é um móvel grande, né? Ele tem 7 metros de comprimento, 40 centímetros de profundidade, essa altura variável, né? Que é a curva. E ele é todo aberto para poder guardar o que quiser, seja livros, roupa de cama, roupa de banho, enfim, objetos pessoais, porque como já está numa área mais íntima da casa, eu preferi fazer sem porta. Então, ele é um elemento que conecta os quartos, também já dá uma certa poética aí nesse corredor. O piso aí, ele é cinza chumbo, né? E à esquerda desse móvel arroxeado é o vidro translúcido, então você não vê a rua, mas entra bastante luz. Essa foto foi tirada durante o dia, você não consegue ver o lado externo, mas esse corredor está banhado de luz, né? E aí é um dos quartos, os quartos são bastante pequenos, todos têm cama de casal, mas a cama de casal encosta na parede, que isso é uma característica que a gente faz quando os quartos são realmente pequenos, né? Porque, como eu falei, você tem 70 metros quadrados cada laje, então fazer 3 suítes em 70 metros quadrados é um desafio. E aqui, um pouco na proposta de ser uma casa pré-fabricada, o que separa os quartos ou são paredes de vidro ou a própria marcenaria. Então, aqui a cabeceira, como não dá para fazer mesa de cabeceira, né? Aquilo que também é conhecido como criado mudo, então eu preferi fazer isso atrás da cama, né, um nicho na marcenaria, e o que está atrás dessa marcenaria é um closet que liga os 2 quartos, porque são 2 filhas de idades parecidas, então elas compartilham o closet. E isso também veio pronto e foi encaixado. Então, até, vamos dizer assim, 15 dias da casa ficar pronta, parecia que ia demorar mais 6 meses. De repente, tudo foi montado, inclusive quando a marcenaria veio e montou tudo em loco. Tem um elemento que eu gostaria de falar. Você pode voltar alguns slides? Como vocês podem notar, no andar de cima, o vidro é amarelo, então a luz que entra é amarela, né? Aqui, como eu falei do Brise, que é uma homenagem aos arquitetos modernos, né? Nomeei alguns deles. Essa luz amarela foi uma coisa que me tocou muito quando eu visitei o México, e eu fui numa obra chamada Convento das Caputinas, de um arquiteto mexicano chamado Luis Barragán, que talvez seja o principal arquiteto do México e um dos melhores arquitetos do mundo, na minha opinião. Ganhou o Pritzker, inclusive, já morreu. E eu visitei diversas obras dele, ele é um mestre da arquitetura moderna mexicana. Quando eu visitei o Convento das Caputinas, que é basicamente uma igreja, né, um convento onde as freiras moram lá, mas quando eu visitei a igreja dentro do convento, eu fiquei realmente surpreso, porque era tudo tão amarelo que eu não conseguia até hoje descobrir se a parede era pintada de amarelo ou não. Porque tinha muito vidro, todos os vidros eram amarelos, na época pintados de verniz amarelo, né, porque é uma construção da década de 70, mas era um banho de amarelo que o ar era amarelo. E aquilo realmente era muito bonito, né, criava uma atmosfera muito singular. Então, desde isso, eu sempre que posso, na minha arquitetura, eu utilizo ou vidro amarelo, ou vermelho, ou azul, para criar essa atmosfera diferente, né, só da luz solar ou da luz artificial.
Então, por isso que em cima, quando você vai subindo a escada, você vai sendo banhado por uma luz amarela, né? Tem uma coisa poética aí, que eu acabo utilizando também em outras obras. Bom, Lucas, volta lá então para a primeira imagem do próximo projeto, por favor. Com isso, eu falei da escala residencial. Se vocês quiserem falar, tiver alguma dúvida sobre esse projeto, acho que agora é a melhor hora, porque agora eu vou para outra escala, para outros projetos. Alguém quer falar alguma coisa? Rodrigo, o Abadara tinha uma pergunta sobre o paisagismo desse projeto, e aí eu emendo com outra pergunta, que como é que você fez para construir sua equipe de construção? Você consegue acompanhar de perto esse processo construtivo e de execução, que eu acho que é um dos problemas que a gente tem também aqui na região. Tá ok. Bom, primeiro, sobre o paisagismo, se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos que eu tenho trabalhado, é que a gente não faz nada sozinho. Tá bom? Mesmo aquilo que a gente acha que fez sozinho, a gente não fez, e eu vou falar isso um pouco mais adiante. Tá? Então, no início eu falava, acho que não precisa de paisagista, não precisa de técnico de iluminação, porque eu sei mais ou menos o que eu quero e dou um jeito de fazer. A gente até pode dar um jeito de fazer, mas pode ficar melhor se você contrata alguém especializado. No caso desse projeto especificamente, não teve um paisagista, porque o orçamento era realmente muito curto. Então, fui eu com a cliente. Eu não entendo de plantas, mas eu sei esteticamente aquilo que eu quero do jardim. Então, a gente foi junto no fornecedor de plantas, né, que é o Ceasa, onde se vende plantas em São Paulo. E eu fui descrevendo para ela o que eu queria, as formas na planta, né, de paisagismo. Eu desenhei o jardim e expliquei para ela mais ou menos como eu queria a folhagem. Eu não gosto muito de flores, eu gosto mais de folhagem, principalmente os tons de verde. Mas aqui eu quis, de propósito, fazer na fachada aquela planta mais seca e um pouco arroxeada, porque a parede era azul, tem o vidro amarelo. Se eu entrasse com folhas verdes, ficaria muito bandeira do Brasil, eu não queria isso. Então, eu fui com ela escolhendo essas plantas que, não tivessem tantas flores, 2, não tivessem tanta manutenção, e 3, que aguentassem o sol. Aí vai muito na conversa com o jardineiro para entender quais eram as plantas ideais. Então, aqui foi um paisagismo bastante simples, que teria sido ótimo trabalhar com paisagista, mas que não coube no orçamento, infelizmente. Com relação à obra, eu não faço gestão de obra, né, se é isso que vocês estão me perguntando, eu acompanho a obra. Então, quando eu faço um orçamento para o cliente, eu dou o orçamento de projeto, onde ele é dividido por etapas, né? Etapa de anteprojeto, projeto básico, quando acontece, projeto executivo, projeto de decoração também, quando acontece, né? E eu não incluo a etapa de acompanhamento de obra na divisão do orçamento, porque já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes do cliente pedir um orçamento menor e falar assim, então não precisa acompanhar a obra, corta essa parte do orçamento. E isso foi um tremendo tiro no pé, porque o acompanhar a obra, ela é uma parte importante do processo de projeto, porque o vira e mexe, você faz modificações quando você vê a coisa sendo construída, você fala, poxa, vamos mudar aqui ou acolá, o que não tem erro nenhum, são as realidades que a gente vai vendo, né? Uma coisa no papel, outra coisa quando você vê a coisa sendo construída, que você toma outra perspectiva e resolve fazer uma modificação. E o segundo ponto importante fazer o acompanhamento de obra para ver se está sendo feita de acordo com o projeto, se não estão deturpando a obra, que vira e mexe também acontece. Por isso que eu prefiro já incluir, quando eu entrego o projeto, está incluso, como se fosse de graça, o acompanhamento na obra, que eu faço no mínimo semanalmente. Em etapa de finalização, de acabamento, eu vou 2 vezes por semana. Isso, obviamente, estou falando nas obras em São Paulo, ou próximo da cidade de São Paulo, para justamente ter esse controle sobre a construção. Isso é o acompanhamento que eu acho que todo arquiteto deveria fazer para ver se está de acordo com o projeto. A gestão de obra, que é
contratar engenheiro, contratar o pedreiro, pintor, eletricista, técnico hidráulico, etc. Eu não faço porque eu acho uma tremenda dor de cabeça, né? Tem gente que faz isso muito melhor, e eu prefiro, então, usar esse tempo meu para aprimorar sempre mais o projeto. E mais umas 2 perguntas para você sobre o projeto. Joia. Uma é o Petrônio, ele perguntou sobre o piso. Ele viu que você não usou placa cerâmica, você pergunta se foi de propósito ou é uma prática comum de São Paulo. E a outra é a Isabelle, que ela perguntou sobre se a quantidade de vidros que você botou nessa casa já teve alguma reclamação de calor no verão, né? Uma coisa, ou se o entorno ajuda, alguma coisa desse sentido. Sobre o piso, este piso especificamente, ele não precisa de rejunte, porque ele é uma resina cimentícia, então ele já tem um coeficiente de dilatação, né? Por isso que eu gosto muito dele. O problema desse piso é que ele não tem, como se diz, reparo. Então, se você faz um risco grande nele, você não consegue fazer um reparo nele, porque é muito difícil acertar a tonalidade. Então, ele é um piso que tem que ser feito inteiro e ser muito bem cuidado. A manutenção dele é simples, a limpeza é muito simples, mas ele é um piso que exige certo cuidado. Pode-se usar em placa, aí no caso é outro material. O que eu não gosto é que ele cria um ritmo, né? Seja no retângulo ou no quadrado, por causa do rejunte, eu prefiro evitar, né? Transformar o piso num tabuleiro de xadrez. Eu não gosto muito desses rejuntes, por isso que sempre que eu posso eu uso piso inteiriço, seja essa resina cimentícia, seja epóxi, seja outro tipo de resina ou vinil. Ou até mesmo quando eu uso cimento queimado, eu faço o rejunte ou a junta de dilatação somente em um sentido, o que nem sempre funciona, às vezes tem uma rachadura, que eu já explico para o cliente que pode acontecer pequenas fissuras, mas que esteticamente vai ficar mais bonito do que se eu fizer um piso xadrez, né? Então, isso sobre o piso. A outra pergunta sobre a quantidade de vidro. Bom, neste caso, como eu consultei a Sebrace, que é uma empresa muito grande de vidro, eu falei, olha, a casa não vai ter ar-condicionado e, portanto, eu preciso que vocês me deem uma consultoria que de vidro não pode ficar muito quente. Explicando, né, as faces, ajuda essa casa, como ela vai de muro a muro, não tem face leste nem face oeste. Portanto, eu não pego o sol de fim de tarde, que é o mais cruel, né? Não tenho o sol da manhã, que é o mais gostoso, mas pelo menos eu não tenho o de fim de tarde. Os cômodos estão olhando para a face norte, que é o ideal, né, para ter uma entrada de sol dentro dos cômodos, mas o brise ali era fundamental. Mas mais do que o brise, os vidros de cima, vocês podem reparar que ele é ligeiramente espelhado, porque ele é um vidro que tem uma espécie de película, na verdade é um acabamento do vidro, que entra coisa de 10% de calor, então ele tem uma retenção de calor muito maior, né? Por isso que ele é ligeiramente espelhado. No andar de baixo, essa preocupação é muito menor, porque tem muito mais ventilação permanente e também tem o brise que protege. Então, sempre que se usa o vidro e não for climatizado, é uma preocupação que tem que ter, e aí conversar com o técnico de vidro é fundamental. Só perguntaram aqui, eu acho que a Rebeca e a Vitória fizeram uma pergunta semelhante, sobre como você conseguiu conciliar tantos elementos estéticos de cores dentro do projeto, para conseguir ter uma unidade visual, né? Para não ficar o limiar entre o kit e ficar realmente interessante o projeto, né? Uma linha muito tênue, muito... Não só uma linha muito tênue, mas com muito pessoal, sabe? A gente tem aqui, não sei, 50, 60 pessoas olhando. Eu aposto que tem gente que acha essa casa horrível e tem gente que acha essa casa bonita, né? Isso... Rodrigo, temos 82 pessoas hoje, olha que maravilha. Maravilha, eu fico muito honrado, pessoal. Então, eu tenho certeza que tem gente que acha horrível, tem gente que acha bonito, tem gente que acha indiferente, enfim. Isso faz parte, tá? Não dá para a gente agradar todo mundo. Inclusive, se as 80 pessoas aqui presentes, que são arquitetos, tivessem achado essa casa maravilhosa, eu diria que em algum ponto eu errei na casa. Porque se todo mundo gosta, é porque você também não usou o suficiente, né? Faz parte. A rejeição faz parte do nosso dia a dia,
minuto a minuto, de cada projeto que a gente vai apresentar. Se todo projeto que... Aliás, quando a gente vai apresentar o projeto, se você está 100% confiante, é porque você não ousou o suficiente. Você sempre tem que ter um pouquinho de cagaço na hora de apresentar o projeto. Isso até hoje eu tenho, em todos os meus... Sentindo na barriga. Exatamente, ele é fundamental. Ele é fundamental porque você tem que surpreender o cliente. Né? Nos primeiros projetos meus, foram mais difíceis, porque eu não tinha portfólio, então o cliente vinha por indicação, mas ele não sabia que tipo de arquitetura que eu fazia, então eu levava os clientes para visitar algumas obras que eu achava interessantes, falava, olha, eu vou usar como referência esses elementos, ou esses daqui, levava livro de arquitetura, falando, eu vou fazer um mix disso aqui para desenhar o que você quer. E o que eu quero. Conforme eu fui tendo alguns projetos, aí foi ficando um pouquinho mais fácil, entre aspas, porque os clientes chegavam até mim já entendendo uma certa linguagem, então ninguém vinha falando assim, olha, eu quero um projeto sem cor. Mais recentemente isso aconteceu, para falar a verdade, o que eu achei até divertido, mas os clientes hoje em dia já chegam pensando, poxa, não, eu quero uma coisa colorida e tal, né? Agora, eu concordo que usar a cor, ela precisa de um certo cuidado, mas, como eu falei, é muito pessoal, né? Tem gente que pode achar esse amarelo muito forte, né? O próprio cliente pode achar muito forte, né? Mas eu prefiro ir nas cores mais fortes, né? Do que usar aquelas cores no diminutivo, né? Um amarelinho, um azulzinho, um verdinho. Não, eu vou com um amarelo manga, sabe? Um vermelho terra, né? Um céu... um azul céu, azul bandeira, enfim. Então, eu gosto dessas cores fortes. E aí eu vou experimentando muito as combinações, mas também vai muito da intuição, né? É uma coisa que eu não falei na introdução, mas quando eu vou fazer os projetos, eu trabalho muito com a intuição. O que é a intuição? Isso acho que é uma coisa que é importante para falar aqui. Quando a gente nasce, tá? Toda criança... ela usa muito mais um hemisfério do cérebro do que o outro, né? Ela usa o hemisfério que é mais lúdico e muito mais intuitivo, né? Por isso que a criança naturalmente vai aprendendo a engatinhar, depois a andar, a falar, vai tateando as coisas e ver graça em tudo. Conforme a gente vai crescendo, principalmente no mundo ocidental, a gente vai racionalizando, vai migrando para o outro lado do cérebro, que ele é muito mais racional. E aí a gente tende a querer compreender todas as coisas e vai deixando de lado a intuição e a ludicidade. Na minha arquitetura eu busco resgatar um pouco esse lado lúdico, intuitivo, né? A intuição é uma coisa muito potente do ser humano. Eu acho que ela talvez seja a coisa mais pessoal e autoral de cada indivíduo, né? E todo mundo nasce com ela. Agora, a intuição também se desenvolve. E como que se desenvolve a intuição? Criando repertório. Então, por isso que é fundamental estudar arquitetura, estudar arte, né? Eu sei que onde vocês estão é mais difícil ter acesso a grandes obras de arquitetura, então ver pela internet, ver nos livros, pesquisar os grandes autores. Pô, o meu autor preferido de arquitetura é tal arquiteto, então mergulhar na obra dele, e aí com isso conhecer outros arquitetos, se possível viajar para visitar os edifícios, maravilhoso, se não for possível viajar pela internet e visitar essas construções. Então, criar um repertório arquitetônico, mas não só arquitetônico, também artístico ou literário, ele é fundamental para você desenvolver essa intuição. Então, quando surge um projeto para mim, o que eu tento na hora de criar é esquecer o lado racional, ir para o lado intuitivo e depositar tudo isso nele. Ele dura uma fração de segundos, porém ele é muito potente, como eu falei. Então, fazer essa fração de segundos durar o maior tempo possível, desenhar aquilo e falar, pô, acho que isso aqui tá legal, porque minha intuição diz que isso tá legal. Muitas vezes a intuição engana a gente, na hora que a gente coloca nas proporções, fala, não ficou tão bom e tal, né? Então, a fração de segundo é intuitiva, depois todo o restante é racional, né? Mas acho que a gente tem que valorizar muito essa parte intuitiva que é inicial do projeto. Então, se eu falo para vocês agora, imaginem uma casa. Antes de eu terminar essa frase, vocês já imaginaram uma casa, né?
Pode ser uma casa que vocês conhecem ou uma casa totalmente imaginária, mas, enfim, isso é muito importante. Então, vamos criar uma casa agora. Você já começa a borbulhar, né, porque o cérebro do arquiteto tem que ser assim, intuitivamente. Isso é muito importante para cada um de vocês criar um projeto autoral, não ser uma cópia de outros projetos. Então, cada projeto que eu vou fazer, eu tento limpar minha cabeça e pensar na intuição para depois buscar referências e aprimorar o projeto. Rodrigo, a gente tem outras perguntas, mas eu vou deixar para o final, aí Tá bom. vamos seguindo a apresentação, senão o tempo vai se estendendo. O próximo projeto é o Instituto Alana. O Instituto Alana, ele é uma ONG, né, uma organização não governamental, feito principalmente para o ensino extracurricular infanto-juvenil, ou seja, aula de música, aula de dança, artes, biblioteca, etc., para a criançada de escola pública ter uma atividade, por exemplo, no período vespertino, período da tarde. Isso que vocês estão vendo é o extremo leste de São Paulo. Não sei se vocês estão familiarizados, mas a zona leste de São Paulo é a zona menos favorecida da cidade, infelizmente, e é uma zona onde moram 4,5 milhões de pessoas. Tá? 4,5 milhões de pessoas, só para vocês terem ideia, é a população do Uruguai, que quase que inteira tem que vir para o centro da cidade para trabalhar ou para estudar e voltar à noite com um meio de transporte precário, pouco meio de transporte. Então, resumidamente, o que eu estou dizendo é que quase a totalidade da Zona Leste, hoje em dia isso está mudando, mas muito lentamente, é constituída de comunidade, né, favela. Então, essa foto aérea, isso tudo que a gente está vendo é favela. Tem o rio que atravessa a foto, a divisa entre o que a gente vê que é civilização e o verde é o rio Tietê, mas ele é profundamente poluído, parece um esgoto a céu aberto. E isso que a gente vê verde já é outra cidade, é Guarulhos, mas é uma zona muito perigosa. Apesar de parecer que é um parque, não é uma zona abandonada, de tráfico de drogas, desova de cadáver, enfim. É uma região bastante desfavorecida. E o Instituto Alana tem a sede aí, e eles me convidaram para fazer, então, o espaço que eles precisavam. Eu moro no centro de São Paulo, né? Todos nós estudamos arquitetura, então estudante de arquitetura ainda é de uma classe social classe média, né, ou classe média alta. Então seria muita prepotência minha achar que eu saberia quais são as necessidades locais. O cliente, ou seja, a ONG Alana, me trouxe o programa arquitetônico, que era basicamente uma biblioteca comunitária, um espaço para a sala de música e um espaço de sala de aula para fomentar algumas outras atividades de sala de aula lá na comunidade. No caminho, eu fui vendo que as construções são todas uma do lado da outra, são pequenas, e, portanto, a rua é o grande espaço público de lá. Não tem praça, não tem parque, não tem shopping center. Ou seja, não tem espaço público, porque tudo lá é invasão, são construções precárias, de alvenaria, mas muito precárias. Então, na rua estreita, sem calçada, tem a criançada andando de bicicleta, jogando bola, empinando pipa, as senhorinhas sentadas no canto, olhando o movimento passar, porque as casas são pequenas, então a rua funciona como sala de estar, o caminhão-pipa passando para levar água, motoboy passando, os carros passando, enfim. É o único espaço público que ele é profundamente disputado. Então, já no percurso, eu percebi que, mais do que, ou tão importante quanto a biblioteca, a sala de aula e a sala de música, ter uma praça era fundamental, né? Além disso, chegando lá, eu também conversei um pouco com a comunidade para entender o que eles precisavam. Então, o arquiteto precisa, nesse momento, ter uma humildade para entender o cliente ou entender as necessidades locais para fazer o projeto que seja o melhor possível. Então, essa é a vista aérea do que eu fiz lá. Então, tudo isso que vocês estão vendo é uma favela até o horizonte, tá? Lá no fundo, aquilo cinza, é o céu de São Paulo, que é muito poluído.
mas então a favela vai até o horizonte. É realmente para quem não está familiarizado com isso, é como se fosse outro mundo, porque de fato é outro mundo. E eu precisava ir até lá para entender esse mundo. Nessa vista aérea do projeto, que eu fiz uma grande cobertura. Próxima imagem. Então, esse é o terreno. Como vocês podem ver, é um terreno muito entrecortado, que é sempre mais chato trabalhar com terreno entrecortado. Então, conforme eu fui desenhando, fazendo projeto, e acreditem, eu fiz muitos projetos, era sempre uma briga com essas quinas do terreno, porque essas quinas são feitas de muros, então são quinas de verdade, né? Até que eu entendi que eu precisava acabar com as quinas com o projeto, tá? Então, a arquitetura, os elementos arquitetônicos foram sumindo para essas quinas para criar um terreno mais amigável para quem entrasse. Então, eu entendi que tinham eixos importantes aí. Vocês podem ver que aparecendo duas linhas tracejadas avermelhadas, né? Uma segue o maior muro do terreno e a outra segue a continuidade a continuação de uma rua sem saída que chega no terreno. Tá? A rua de cima é a rua que dá acesso ao terreno. À direita, o terreno termina em uma outra rua, mas ali não tem acesso, é fechado. E tem essa rua que vem de baixo que termina no terreno. Portanto, é um terreno de confluência de 3 ruas, o que é muito bom para uma área institucional, um centro cultural. Então, aqui tem esse eixo desse muro mais comprido, e na diagonal a continuidade dessa rua. Com isso, eu crio um elemento arquitetônico. Pode passar para a próxima imagem, por favor. Essa forma é a sala da banda, né, a sala de música. E a próxima imagem, a parte do refeitório e banheiros que são necessários. Com isso, eu já acabei com aquela quina grande que existia. Próxima imagem. Então, aí eu fiz uma curva que ligava as 2 quinas para criar um espaço de manutenção que também era necessário. Com isso, vocês podem visualizar aqui em cinza, ficou um terreno muito mais amigável e sem quinas, né? Então, o que está aí meio roxo é uma construção, o que está em verde também, o que está azul também. Então, eu solucionei o terreno via construções, né? Tudo isso para criar um terreno vazio, amigável, sem quinas, né? Agora, a biblioteca, sim, que é a próxima imagem, eu fiz dentro do terreno que sobrou, porque ela é um elemento muito importante que eu gostaria que tivesse o seu protagonismo dentro do terreno. Aí a próxima imagem, que é a marquise. Bom, eu não sei se vocês conhecem o projeto do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, que é, para mim, o grande projeto do Oscar Niemeyer. E não por causa dos prédios que existem lá, mas por causa da marquise que existe lá. A marquise, inicialmente, quando ele fez o projeto em 1951, era quase como uma passarela que ligava todos os prédios, ou seja, uma coisa muito pragmática. Eram quase que linhas retas com 2 metros de largura para criar um sombreamento para as pessoas transitarem entre os prédios. Conforme ele foi evoluindo no projeto, a marquise toma uma outra dimensão, com formas curvas, né, algumas mais estreitas, outras mais largas, então vai criando ambientes de estar embaixo dela, né? E cria uma poética no parque muito bonita, que eu acho que vale a pena vocês estudarem. E com isso, ele é um dos parques, na minha opinião, mais interessantes do mundo, porque é dos poucos parques que você pode ir sem se preocupar se vai chover ou não. E aqui chove muito em São Paulo, né, a terra da garoa. Porque se chover, você pode ir para baixo da marquise, que ela é grande o suficiente para ter diversas atividades. Então, aqui, pensem que a gente está falando numa região que não tem praça, não tem parque. Então, eu vou e crio uma pequena praça. Imagina se chove e as crianças não podem usar a praça. Então, eu criei uma marquise onde elas não precisassem se preocupar com a chuva ou se fizesse muito sol. Então, ela cobre cerca de 60% do terreno, né? Mas, por outro lado, eu não quis criar uma marquise que fizesse muita sombra embaixo, porque ela tem uma certa translucidez, né, para não criar um breu embaixo, mas proteger da chuva e também do sol. Então, essa marquise, ela passa por uma área de terreno, mas também continua em cima da biblioteca, e ela é o grande elemento que liga todos os edifícios. Aí, vocês vão ver na próxima imagem, por favor, Lucas.
que aí está distribuído já a planta, né, bastante esquemática, da divisão dos ambientes. Com isso, eu atendi o programa que o cliente pediu. E daquilo que eu também achava que os usuários precisavam, que era esse ambiente aberto, essa praça, para trazer a população, o encontro da população. Porque eu acho que a principal função da arquitetura é fazer as pessoas se encontrarem. Por isso que fazer parque é tão legal, ou mesmo quando eu faço uma residência ou reforma de apartamento, eu converso muito com o cliente para fazer os quartos o menor possível e as salas o maior possível, porque a arquitetura é um elemento agregador, ou seja, eu não quero que cada um fique no seu quarto e ter uma sala pequena, eu prefiro que tenha uma sala maior e todo mundo fique na sala. Por isso que eu discuto com os clientes para não ter escrivaninha, apesar de ter naquele projeto, ou não ter televisão nos quartos, porque isso tem que acontecer em ambientes comuns onde a família se encontra, né? Então, fazer uma praça para mim era fundamental para as pessoas se encontrarem. Então, aí tinha algo que eu achava que a comunidade precisava e aquilo que o cliente achava que a comunidade precisava. Apresentei para o cliente falou, maravilhoso, pode tocar adiante, bora. Aí eu falei, não, pera um pouquinho. A aprovação de vocês significa 50% da aprovação. Agora a gente vai lá na comunidade, apresentar para a comunidade, ver se eles querem alguma coisa diferente. Então, fiz imagens 3D, os renders, né? Elementos bastante didáticos, e apresentei para a comunidade. A comunidade não entra em discussões muito estéticas, né? Ah, não gosto dessa cor ou daquela, por que fazer a curva? Mas discussões muito pragmáticas, muito do dia a dia deles, né? Então, eu lembro de uma senhora que falou, poxa, você desenhou na sala de música degraus, mas o que vai acontecer com a minha aula de dança? Coisa que nem o cliente imaginava. Então, imediatamente, eu suprimi os degraus, fiz só num nível para poder também ter aula de dança. Então, ouvir a comunidade foi fundamental para não só fazer um projeto melhor para eles, mas também para fazer com que eles participassem do projeto. Porque quando a comunidade participa do projeto, eles se sentem donos do projeto e, consequentemente, da obra, então eles mesmos cuidam da obra. Essa é uma obra que está pronta há quase 5 anos, que não teve uma maçaneta quebrada, porque a comunidade sente que eles são os donos de lá. E isso é fundamental para uma obra de caráter social funcionar bem. Vocês viram que eu incluí alguns canteiros, né, porque também foi pedido para plantar árvores. Nessa região não tem verde, praticamente. E essa é a imagem de que a gente, quando chega no terreno. Então, percebam que, apesar de ser um centro cultural, onde o programa era ter uma sala de música, salas de aula e biblioteca, quando você chega, você não vê isso. Você vê um grande vazio com uma cobertura curva, né? Isso, para mim, era fundamental, porque isso tinha que ser acolhedor para a criançada ir para lá brincar. Então, tem uma criança com uma bicicleta, tem balanços lá dentro, tem bancos, tem criançada jogando bola. Então, isso, para mim, foi fundamental. Então, você não vê logo de cara um prédio, uma construção, que é uma barreira, com porta, que para você tem que ser convidado para entrar. Não, é uma praça. Quando você está dentro da praça, você fala, olha, tem uma sala ali, o que é aquela abertura? Eu vou entrar lá, opa, tem uma biblioteca, né? E aí, na parte da sala da banda, né, a sala de música, eu fiz toda de vidro, e a biblioteca também toda de vidro, para ser mais convidativo para a criançada entrar, né? Enquanto que a parte do refeitório, do vestiário, eu fiz um prolongamento do muro, que coincidentemente é o mesmo amarelo daquela casa, e o mesmo acabamento, que é o agregado mineral, mas aqui esse amarelo e aquele azulado é porque o logo do Alana é uma borboleta com que uma asa é amarela e outra asa é azul. Então aqui são as cores do cliente. Mas você não percebe que tem um vestiário ali atrás, né? Eu quis fazer um muro amarelo, que seria uma coisa forte, para justamente esconder a arquitetura, né? E mostrar as pessoas, ou seja, as pessoas tocando instrumentos, as pessoas lendo livro, enfim. Agora, reparem que reparem que é uma coisa bastante simples, é um projeto simples. Pode ir para a próxima imagem, por favor, Lucas. Mas ele não é simplório, tá? É muito diferente uma coisa da outra. Fazer o simples, ele exige muita dedicação, né? Para você fazer um projeto simples, de fácil entendimento. Simplório é querer fazer um projeto
de qualquer jeito. E não é porque é uma comunidade carente que a gente faz um projeto simplório, não. Tem que fazer um projeto que é simples, porém com tanta dedicação quanto o projeto da Casa Manduri, que é numa área nova. Então isso é dentro, né, à esquerda a sala de aula, à direita uma brinquedoteca, e reparem que é tudo de vidro, mas são aqueles vidros basculantes que é muito comum da gente ver por aí, né? Por quê? Eu não sei se você sabe disso, mas se eu fizesse tudo isso um vidro só, um pano de vidro grande, é mais barato do que fazer tanto caixilho. Por quê? Quando você faz uma janela, geralmente o caixilho, ou seja, o elemento metálico, ou de madeira, ou de PVC, ele é mais caro do que o vidro, né? Então, quanto mais material metálico tiver, mais caro vai ficando o caixilho. Então, eu poderia fazer ele todo de vidro. Porém, se eu fizesse tudo de vidro, ia ficar parecendo uma vitrine de shopping center. Poderia amedrontar um pouco a criançada. Então, eu queria fazer com elementos que eles estão mais familiarizados, né? Essas janelas basculantes. Além disso, numa eventual quebra de vidro, eu não preciso interditar o ambiente. Ele é mais seguro também. Então, se quebra um vidro, poxa, tudo bem, encomenda-se esse pequeno vidro, mas as atividades lá dentro podem continuar. Então, se fosse um vidro grande e quebra, você tem que interditar todo o ambiente. Aí a sala da banda, reparem que o piso é colorido, né? Eu quis fazer uma coisa também lúdica. Continuo com vidro basculante muito familiar, mas o que eu falei de ter dedicação, mesmo que seja um projeto simples ou de comunidade carente, reparem que a iluminação é toda paginada, né? Não quis fazer de qualquer jeito, tudo com controle para ficar esteticamente também bonito e funcional. Isso é dentro da biblioteca, então ela dá toda uma volta de vidro. E aí o que eu fiz? Eu coloquei esse caixilho, que é muito conhecido na horizontal, na vertical, que eu pelo menos nunca tinha visto esse caixilho sendo usado na vertical. Isso porque eu quis mostrar que mesmo com aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, a gente pode fazer diferente, né? Além disso, ele na vertical permite fazer a curva muito melhor, né? Porque divide-se a curva em arestas menores, sem precisar fazer vidro curvo, que é muito mais custoso. E com isso a biblioteca é toda transparente, o que é ótimo para a entrada de luz natural. Todos os móveis foram feitos de MDF pela comunidade, eu desenhei, fiz desenhos bastante simples, e a própria comunidade que executou. É uma obra de bastante baixo custo, né? E a próxima imagem, por favor, que acho que aqui mostra a marquise. Ainda da biblioteca, próxima. E aí a marquise, que, eu tive uma briga grande com o engenheiro, né, briga no bom sentido, que eu queria todos os pilares alinhados no fundo da marquise. A marquise é curva, aí o engenheiro veio primeiro com uma ideia da viga de bordo ter diferentes alturas, que ficaria horrível. Eu falei, não só não quero que a viga de bordo varie de altura, como eu quero que ela tenha 50 centímetros de altura e não mais do que isso. Ele ficou de cabelo em pé, né? Mas eu falei, tem que ser assim, porque senão, se eu fizesse os pilares acompanhando a marquise, a curva, não teria o balanço, perderia toda a leveza, né? E a altura da viga também era importante para não ficar uma coisa parruda. Então, a solução é uma coisa quase de posto de gasolina, onde esse pilar atravessa a marquise e por cima descem tirantes. Uma solução bastante simples, né? Que eu não sei porque custou tanto ao engenheiro pensar nisso, e que funcionou muito bem. Então, essa marquise quase que flutua. E aí vocês já reparam que ela tem uma certa transparência, então passa a luz por baixo, vocês veem que a luz não está acesa, né? E não está sombra embaixo, né? Então, protege da chuva, protege também de um sol muito forte, mas também não cria breus embaixo, que para mim era importante, né? Então, o que eu fiz foi usar uma tela metálica perfurada, com forro, e em cima uma telha ondulada de PVC, transparente. Então, aqui também mostrando como essa marquise tem uma certa transparência, né? Então, uma transparência vertical, mas também essa transparência horizontal que permite ver a banda tocando, a banda ensaiando, né? Essas portas também todas abrem para ter a apresentação da banda, e também em amarelo a parede que esconde a entrada para os vestiários, para a cantina, etc. E aí também o balanço, isso foi um pedido da cliente, que gosta muito de balanço, é uma coisa também muito lúdica para a criançada, que a gente instalou, é um sucesso lá. Bancos pré-fabricados, um paisagismo também bastante simples, feito em conjunto com eles. Então, é um projeto muito participativo,
simples, mas com uma certa poesia e também com o meu traço autoral arquitetônico, né? Ah, sim, e isso à noite, quando acendem as luzes, tem luz indireta que joga para o forro metálico, e os ambientes principais, né, a sala de aula, a biblioteca e a sala de música, como são todas de vidro e com iluminação de abundância, elas ficam bastante claras, o que ilumina a praça e também chama a atenção para quem está lá estudando e incentivar as pessoas a entrarem lá. Eu apresentei um pouquinho rápido, como está se alongando, eu não quero que também fique muito chato para vocês. Alguém tem dúvidas sobre esse projeto de caráter social? Como eu falei, na escala institucional, um outro tipo de desafio na arquitetura, que é a escala pública. A pergunta que surgiu foi sobre a conversa que você teve sobre a comunidade. As outras a gente vai deixar para o final, que talvez a gente pode juntar já com as perguntas de mobiliário, fazer um blocão, talvez seja mais fácil. Então, qual que é a pergunta? Sobre como é que foi o envolvimento com a comunidade para você conseguir entender e expressar as demandas deles em forma de projeto, né? E quanto tempo isso durou também, esse pré-projeto? Bom, o projeto ele foi feito em cerca de 30 dias, né? Para mostrar para o cliente. E aí o cliente aprovou sem ressalvas, né? Não precisa fazer modificação nenhuma, exceto o balanço que foi pedido, né? Mas aí, então, fui apresentar para a comunidade, isso foi na semana seguinte, foi uma tarde, né? Durou 4, 5 horas a apresentação. A comunidade ali era, principalmente, os representantes da comunidade, então eram 12 pessoas, mais ou menos, né? Que estavam representando ali cerca de 80 mil pessoas que moram no arredor, próximo, né? Aí do Espaço Alana. E foi uma discussão muito gostosa, porque aquilo que eu falei, a discussão deles não era sobre usar ou não o amarelo, ou, poxa, por que a marquise é curva? A discussão deles era na ordem prática do cotidiano, de como que eles poderiam usar melhor esse ambiente, que seria o único ambiente público num raio de 3, 4 quilômetros, né? Então, é isso, a senhora que pediu para não ter degrau, para poder fazer a aula de dança dela, gente que pediu para dentro da biblioteca ter uma parte de como se diz, de disco, de CD, né? Tem um nome que eu esqueci. Gente que pediu para ter um pouco de horta também, para ter uma horta comunitária. Então, elementos todos que eu fui agregando ao projeto, porque são elementos que realmente fazem a comunidade participar mais. São elementos muito simples de serem no projeto, né? Muito diferente de você discutir com o cliente, por que eu quero que a fachada seja de vidro ou não seja de vidro, né? São discussões mais complexas. Então, ali eram pedidos da comunidade, porque são elementos que eles não têm no dia a dia deles e que eles sentem falta. Então, foi um prazer inserir tudo isso, principalmente numa região tão carente. Então, foi muito tranquilo isso, e foi uma tarde, né? Porque eles sabem na ponta da língua o que eles querem. Esse pessoal de comunidade, eles são muito politizados, eles sabem o que eles precisam, né? Então, eles se colocam um prefeito na frente deles, eles sabem imediatamente peitar o prefeito e falar assim, a gente precisa de escola, a gente precisa de hospital, isso, o senhor nos faltou aqui, tal. E quando chega um arquiteto para apresentar assim um centro cultural, eles também já sabem, olha, mas a gente também precisa disso. Claro que eles não vieram falando a gente precisa de escola, né? Eles vieram falando o que eles precisavam dentro deste ambiente, que caberia nesse ambiente. Foram uns pedidos muito racionais e muito factíveis. E que essa discussão com a comunidade foi fundamental para eu entender também o que eles queriam, né? Coloca a gente com o pé no chão e entender, poxa, não tinha pensado nisso, que bacana, só vai agregando ao projeto. E ali no final, como eu disse, eles se sentem donos do projeto e protegem o projeto. Então, eu estive lá faz 15 dias e está impecável. É lindo de ver como o pessoal usa e que está muito bem cuidado. E se não tivesse tido essa reunião com a comunidade, eu tenho certeza que não teria sido tão bem assim. Bom, então eu falo de mobiliário agora? Bom, o mobiliário é o seguinte, gente. Quando eu já estava fazendo arquitetura
fazia uns 5... Não, começando. No meu primeiro projeto de arquitetura, isso eu estava no segundo ano da faculdade, foi uma reforma de um apartamento. Quando eu estava fazendo o projeto, eu percebi que eu estava quebrando as paredes e tal, mas ainda era pouco. Eu queria fazer espaços realmente singulares, autorais, e que quando você faz uma reforma, você tem muitas restrições, né, de estrutura, caixa de elevador, descida de água pluvial, coluna, vaga, etc. Então, eu percebi que quebrar só a parede não era suficiente, né, mudar acabamento não era suficiente. Então, nos ambientes principais, eu desenhava alguns móveis fixos para criar uma certa singularidade neles, né, onde a pessoa entrasse e falasse, nossa, poxa, diferente do que eu já vi, porque tem aqui um móvel que é diferente. Isso já desde o meu primeiro apartamento que eu reformei. Que eu me lembro que eu fiz uma bancada de cozinha, que ia fazendo uma curva, virava estante de televisão, ia para fora, no terraço, virava churrasqueira. Né? Num apartamento relativamente pequeno, mas eu criava esse móvel que circundava o apartamento todo. E isso eu fui fazendo ao longo de anos, até que quando eu já estava fazendo arquitetura fazia uns 7, 8 anos, eu percebi que, poxa, eu podia fazer mobiliário também sem ter a minha arquitetura por trás. Né? Mas isso é para contar também um pouco a história daquilo que eu estava falando, daquele pilar naquela primeira casa. O mobiliário surgiu na minha arquitetura por uma questão de necessidade, porque eu via como um problema fazer ambientes nas reformas que eu não me identificava muito. Então, eu falei, poxa, isso é um problema. Então, como que eu vou transformar isso numa coisa positiva, né? Que eu falo transformar a palavra problema em desafio. Então, poxa, vou me desafiar aqui, fazer algum elemento que torne esse ambiente numa coisa singular. E aí a solução que eu encontrei muitas vezes é fazendo um mobiliário, né? Que na casa daquela casa, por exemplo, era um mobiliário fixo, né? Que era aquela estante metálica. E aí, aos poucos, eu fui descolando esse mobiliário da minha arquitetura e passei a fazer mobiliário solto, vamos dizer assim. Então, para a sua imagem, por favor. Então, aqui é um outro apartamento que eu fui também fazendo alguns móveis. Isso em amarelo é a caixa de elevador, o que era um problema nessa sala. E aí o que eu fiz foi criar elementos nessa caixa de elevador de mobiliário fixo e ela, de repente, virou o elemento principal, né? Tanto que eu pintei de amarelo e deixei o resto quase sem cor. Então, aquilo que era um problema virou a solução do projeto. Próxima imagem. Então, aí, por exemplo, quando aparecem os pilares, desenhei algumas estantes metálicas ou de concreto para o pilar virar quase que um elemento secundário e aquilo que os usuários veem primeiro é a própria estante em si, né, de diferentes formas. E aqui foi um desafio que eu me impus quando eu fiz um apartamento, que eu falei, olha, eu pensei, eu não vou fazer tanta intervenção arquitetônica, eu só vou quebrar uma parede, eu vou fazer um móvel lá dentro que resolve o programa do cliente, que seria um escritório, uma sala de jantar, uma sala de televisão e uma biblioteca, uma estante para livros. E aí eu fui desenhando móveis, eu fui desenhando um por dia e sem brincadeira eu desenhei 30 móveis, tá? Até que eu cheguei nesse, que vocês podem reparar que é um desenho bastante simples. E eu sei que eu só consegui fazer esse desenho simples porque eu fiz outros 30 desenhos muito complexos. Então eu fui limando para chegar nesse desenho. E de tão simples que ele era, eu não conseguia desenhar. Então, o que eu fiz foi cortar um papel no formato de uma fita, de uma tira, e aí eu fiz essa curva, que é uma curva que sai do chão, vira o tampo da mesa, e aí ele sofre essa torção, vira encosto do sofá e faz uma curva similar à curva do início, que é como se fosse um abraço no final do sofá. Próxima imagem, por favor, Lucas. Isso foi em 3D, e aí, como ele foi feito em madeira, né? Que é esse móvel. Então, eu fui simplificando também o programa. Eu entendi que, poxa, eu não preciso ter uma mesa de jantar e uma mesa de escritório. Vou funcionar a mesma coisa, né? E a sala de TV e a sala de estar, um único sofá. E o livro, ao invés de fazer uma estante no móvel, eu vou fazer só umas prateleiras simples na parede. E com isso eu fiz esse móvel que tinha 6,5 metros de comprimento, numa sala de 8 metros de comprimento. De propósito, eu queria que fosse uma coisa grande lá dentro, para quem entrasse na sala pensasse, puta merda, que tá o tamanho desse móvel aqui dentro, né? Gerasse um certo susto em quem entra,
Então, um móvel com caráter arquitetônico, né? Então, foi uma solução com pouca obra civil, mas um móvel que teve muita complexidade na concepção, mas que o desenho final tem essa simplicidade, o que não significa que foi fácil de construir esse móvel, pelo contrário, foi muito difícil de construir, porque às vezes parece que o desenho é simples, mas a construção é complexa, né? E o móvel ainda está na diagonal da sala, eu não quis fazer ele paralelo às paredes, e eu fiz ele com 6,5 metros numa sala de 8 metros de propósito, para sobrar 75 centímetros de cada lado, que é só uma passagem, quase como se a pessoa pedisse desculpa, eu pedi licença para poder atravessar o móvel, ou seja, é um móvel com a sua presença, eu queria isso, era fundamental para mim. E aí eu fui gostando da coisa, né? Aquele era um móvel que foi construído fora da minha arquitetura, mas um móvel feito especificamente para aquele ambiente, e um móvel que, apesar de ser de madeira, ele, em sua proporção, ele é bastante fixo. Né? Mas aí eu fui gostando dessa coisa, então eu passei a desenhar móveis mais soltos, mas ainda tendo a minha arquitetura por trás. Então, um dos primeiros foi esse banco meu chapa, que é uma chapa de madeira, né, uma tábua de madeira. Eu, no caso, eu gosto de usar madeira com bastante veio, aqui é o frejó, e eu corto em algumas diagonais, faço a união com chapas metálicas que funcionam como os pés, e remonto essa chapa, então, como se os veios tivessem sido remontados, né? Então, por causa da chapa, o banco se chama Banco Meu Chapa. E aí eu fiz especificamente para uma obra minha, mas que depois eu coloquei à venda, é um banco que eu já vendi 30, 40 unidades até hoje. E aí uma mesinha, que aí também eu estava numa obra, e aí eu estava vendo aquele monte de entulho no chão, né, resto de vergalhão, cimento sendo jogado fora, e aí eu chamei um pedreiro e falei, vem cá, tive uma ideia aqui, vamos fazer uma mesinha juntos. Aí eu pedi para ele montar o vergalhão como se fosse num jogo da velha, né? E aí o cara não estava entendendo nada, eu falei, não, vai fazendo, você vai entender, porque eu não fiz nenhum desenho dessa mesinha. Eu falei, você vai entender depois. E pedi para concretar um círculo no meio do jogo da velha. Aí, 3 dias depois eu voltei, quando já estava seco o cimento, eu falei, bom, agora o que sobrou de vergalhão, né, para fora do círculo, vai dobrando para dentro, até eu dizer chega. Aí ele foi dobrando, de qualquer jeito, assim, né, porque é bastante duro. Aí tem um momento que eu falei, para, agora vira de ponta cabeça. E na hora que virou de ponta cabeça, formou essa mesinha, né? E como ela é feita em Túlio, eu chamei ela de mesinha Túlio, né, em homenagem ao Túlio Maravilha, que foi um grande jogador do Botafogo, do Campeonato Brasileiro de 1995, não é da época de vocês, mas é da minha época. Enfim, então, aí eu fiz uma pintura ali de preto, depois coloquei até numa feira de exposição, venderam algumas unidades, e é uma feira, é um desenho que não, é uma peça, na verdade, que não tem desenho feito, né? E ela tem uma variação muito grande entre uma e outra. E a primeira, o pedreiro ficou tão feliz que eu falei, pega para você, a gente fez em conjunto. Que é uma mesa que, apesar de ter a minha concepção, vai muito de acordo com o pedreiro que executa. Então, é aquilo que eu falo, que a gente não faz nada sozinho. Então, eu tive a ideia, mas aí o pedreiro que faz, então fica um desenho mais meu ou mais dele? Fica dos dois, né? Então, tem autor, coautor, a ideia de todo mundo, porque, apesar do meu escritório ser eu, o titular do escritório, quando eu converso com o pedreiro, com o pintor, com o engenheiro, com o marceneiro, com o serralheiro, tudo isso vai agregando no projeto e no final vira um projeto de todos nós. Né? Isso é muito importante o arquiteto também ter essa humildade. E o próximo é um móvel muito semelhante, que é a poltrona Vitis, que são tubos metálicos, né, que vêm do chão, assim, rodopiando, depois sobem de uma maneira muito orgânica, e dentro desse ninho, né, embaixo tem um puff, onde a pessoa senta e encosta nesse emaranhado de tubos atrás. Vitis é o nome latim da planta da parreira, né, a planta da uva, que não tem raiz nem tronco, ela vai só subindo. Aliás, ela tem raiz, não tem tronco, ela só sobe como se fosse galho subindo. Né? E aí a mesma coisa, é um móvel que eu nunca fiz um desenho, eu fiz sim uma maquete muito tosca e de fio de solda, né, que é bastante maleável, o arame, e fotografei e mandei para a fábrica, e a fábrica conseguiu executar, mas na hora de montar teve que mudar um pouco o desenho, tudo isso junto com os técnicos, que foram remontando a poltrona. Então, se você comparar essa foto
no projeto inicial, ou seja, da maquete tosca que eu fiz, é diferente. Mas a ideia está ali. E o desenho final, na verdade, foi muito em função do maquinário, do técnico, do soldador e tal, que tem uma participação fundamental nessa poltrona. Então, tem uma coautoria aí muito forte, né, participativa, que é importante. Ainda na pesquisa, né, desses elementos que são esses tubos metálicos, eu desenhei essa poltrona de balanço, né, que eu não queria um balanço que o pessoal tivesse que instalar no teto, né, quem mora em apartamento ou numa casa não tem árvore, então poder também ter o seu balanço. Então é um balanço autoportante que vem do chão, e então é esse elemento, esse tubo metálico que vem do chão, dá a volta por cima, e quando você olha principalmente de lado nesse verde, você não consegue identificar onde que é o assento e aonde que é a estrutura, brincar um pouco com isso. Eu gosto muito do tubo metálico, assim como o vergalhão, porque ele parece um pouco o traço do designer, do arquiteto em 3 dimensões, né? Aqui a poltrona Cuba é uma homenagem aos móveis modernos brasileiros, principalmente o Sérgio Rodrigues. Não sei se vocês conhecem, eu vou falar principalmente da poltrona mole, que tem 4 elementos verticais torneados, né, a madeira torneada curva em diferentes raios, né, diâmetros, e que ela tem uma função estrutural, estética primeiramente, mas depois estrutural da poltrona, porque ela está em pé e é isso que deixa a poltrona rígida e funcionando. Então aqui eu homenageei o Sérgio Rodrigues, porque também são toras metálicas torneadas, porém elas estão na horizontal e elas não têm uma função estrutural, ela tem só uma função de assento, né, que são todas essas toras alinhadas, assim, em curva, e o que faz elas ficarem em pé é um elemento metálico que une todas elas e que também se une nesse pé, que é bastante delgado, então ela tem um volume e massa, mas ela flutua do chão. Eu quis dar essa leveza também para o móvel. E aí, para dar um senso também de conforto, o encosto é quase como um travesseiro, bastante macio. E o nome Cuba vem porque, quando eu desenhei, o dono da fábrica falou: nossa, parece um monte de charuto. Eu falei: então chama de poltrona Cuba. Trabalhando com outros materiais, essa mesa dobra é uma chapa de vidro bastante grossa, né, 15 milímetros, faz essa dobra bastante fechada e se encontra com um pilar metálico, né? Um pilar de concreto, que é um elemento muito arquitetônico, que é cortado assim de forma oblíqua e colado no vidro, e é isso que sustenta essa mesa, que tem um desenho aparentemente simples, mas é uma mesa de super difícil execução, e o que foi mais difícil foi encontrar o ponto de equilíbrio dela, porque ela tem um balanço significativo aí no vidro, enfim, mas é uma mesa com seu caráter arquitetônico muito forte. Ainda na pesquisa do vidro, eu fiz essa mesa que é bastante transparente, é a mesa bolso. E o bolso, na verdade, é esse elemento metálico esverdeado no meio, que ele sai da mesa, então pode funcionar como vaso, porque você pode virar e fazer limpeza, mas também como revisteiro, enfim, né? E isso tudo se encaixa dentro de um cubo de vidro, e esse triângulo metálico, ele está na diagonal, ele não encosta no chão, então ele flutua um pouco, porque mesmo na minha arquitetura, no meu mobiliário, eu tento brigar com a gravidade, brigar com o Newton e fazer as coisas flutuarem. Aí, brincando um pouco com iluminação, tem essa luminária, mas que é mais um objeto luminoso, que é também toda feita de vidro, então tem um disco preto, de vidro preto, e essas lâminas de vidro translúcido, que são coladas no vidro preto, e, na verdade, atrás do vidro preto tem LEDs coloridos, que quando você acende, por conta do vidro, das lâminas serem esbranquiçadas, tem a refração da luz, então essas lâminas ficam coloridas, né? Então, quando está apagado, vira um elemento preto e branco, né? O disco preto com as lâminas brancas. À tarde, vamos dizer assim, quando acende a luz, você continua vendo o disco preto, as lâminas brancas, mas já a cor da luz. E à noite, se o ambiente está devidamente escuro, some o vidro branco, some o disco preto e fica só a luz aparecendo. Então, tem uma dinâmica também ao longo do dia. Essa é a linha pouso, feito em aço inox. Linha pouso, porque eu gostaria que ela estivesse quase pousando no chão, né? Uma coisa assim, encostar muito no chão. O inox é um material bastante pesado, né? Tem uma densidade muito grande, são chapas de 5 milímetros, que é bastante grosso, só para vocês terem uma ideia, em pia de inox,
geralmente tem 2 milímetros de espessura, né? Então, de 5 milímetros é bastante coisa, fica uma peça bastante pesada, mas um desenho com bastante leveza. Nenhuma dessas peças você consegue levantar sozinho, precisa de no mínimo 2 pessoas, então elas pesam 50, 60 quilos, mas que visualmente tem sua leveza. E aí eu fui convidado para expor na Feira de Design de Miami, que é uma das mais importantes do mundo, porque eles viram a linha Pouso, pediram também para eu desenhar, então, outras peças em inox, e aí eu desenhei essa poltrona, que é uma série limitada só de 4 peças. Então, são elipses que são unidas por esse formato que vai para o chão e volta, e tem, apesar do inox ser um material bastante frio, tem um conforto ergonômico razoável nessa peça. Aí já desenho para a indústria, ou seja, o design em larga escala, porque o que eu mostrei até agora são peças mais feitas em tiragem pequena, que, portanto, podem ter o seu caráter mais escultórico. Quando você vai para a indústria, que isso vai ser distribuído para o Brasil todo, aí você tem que ter uma preocupação também na facilidade de construção ou de execução dessas peças, né, de fabricação. Então, aí a poltrona nó, que é o nó porque é como se você sentasse nela e tivesse sido abraçado, tivesse um nó em você feito do tecido, né? Então, aí um pouco remetendo àquele vergalhão da mesinha Túlio, tem esses tubos metálicos finos, né, que soltam esse volume de acolchoado do chão de novo para criar uma leveza para a peça. Que é essa chapa metálica que encosta no chão e sobe de um lado reto, do outro lado curvo, em cima vai um tampo de vidro, né? Então também aí parece que ela mal encosta no chão, mas na verdade ela tem elementos estruturais, toda ela feita em metal, uma parte estrutural e o tampo de vidro que pode variar de tamanho e forma. E aí me chamaram para desenhar alguns tapetes. Pode ir passando, Lucas, que até terminar os tapetes, que eu vou falando só um pouquinho. Foi muito divertido fazer, porque é um elemento... Para aí. Que aí parece que é um elemento de 2 dimensões, mas aí a gente brinca com as alturas dos tapetes, né? Porque a gente, arquiteto, quando desenha também mobiliário, a gente está falando de 3 dimensões. O tapete aparentemente tem 2 dimensões, mas se você brinca com as alturas dos pelos, e surpreendentemente eu descobri que pode de 10 milímetros para 70 milímetros, você pode criar tapetes com diferentes alturas. Com isso você cria a 3ª dimensão, que era justamente o que eu queria. E aí eu fui fazendo desenhos mais abstratos, né, brincando um pouco, deixando a mão livre, para fazer tapetes que eu não vejo muito por aí, esses desenhos, cores fortes, né, para também compor com a decoração de cada um. E aí a próxima imagem, que eu vou entrar no último mobiliário, que é o conjunto Parquinho, que são 3 namoradeiras. Namoradeira é uma peça que eu gosto muito, uma peça de origem francesa, que veio para o Brasil quando os portugueses trouxeram, os mineiros incorporaram muito isso. Namoradeira é aquele banco para 2 pessoas, onde um senta de cada lado, para as 2 pessoas se olharem e namorarem, né? E aí vai para a próxima imagem, por favor. Então, eu desenhei para uma exposição 3 namoradeiras, aonde você tem... Aqui eu não consigo apontar, mas eu vou dizer aqui um pouco para vocês. O banco que está mais próximo, que tem essas 2 curvas, né? É a namoradeira que eu chamei de amigueira. Então, sentam 2 pessoas, uma de cada lado, mas com uma certa distância, ainda mantém uma certa amizade. Aí, quando a coisa esquenta mais um pouquinho, vai para o banco da esquerda, que eu chamo de banco paixoneira. Os encostos estão mais próximos, e aí um certo contato físico das pernas é inevitável, então, onde a paixão já está mais quente. E toda a relação esfria um pouquinho. Então, lá no fundo, tem o banco costeira, onde cada um senta de um lado, porém de costas um para o outro, porém compartilhando o encosto. Então, tem um certo contato, né, do ombro aqui, mas também tem o silêncio, cada um olhando para o seu lado. Então, aqui é um banco que brinca com as relações humanas também, e aqui eu volto a minha pesquisa com o tubo metálico, como se fosse uma continuação do traço do designer, que é a imagem que apareceu anterior, né, do croquis. E aí, acho que a próxima imagem, acho que é a última, que esses bancos, inclusive, foram usados numa casa aqui na região serrana de São Paulo,
uma casa que é o projeto Márcio Kogan, que é um grande arquiteto brasileiro, né? Com isso eu encerro a minha apresentação, quero agradecer a paciência de todos e vamos aqui bater um pouquinho de papo, quem quiser fazer algumas perguntas, enfim, temos alguns minutos. Como é que estamos? Eu tive uma ideia aqui durante o processo, não sei se as pessoas vão topar. Pensei em a gente abrir as câmeras e aí todo mundo perguntar. Eu adoraria isso, porque eu só vejo ícones. Pois não é. A gente tem algumas lá. perguntas aqui, eu posso fazê-las, ou se as pessoas quiserem fazer, deixo em aberto. Tem a pergunta do Vitor, se o Vitor quiser fazer, o Agripino também. E vocês querem que eu faça, estão envergonhados, não tem problema. A pergunta do Agripino, ele perguntou se o vidro da luminária, a fresta, era translúcido ou opaco. E eu acho que não é isso, Agripino? Ela... assim, eu gostei muito da luminária, vamos dizer, da luminária, a questão que ele fez o redondo lá, fez o círculo. Eu acredito que ali dentro tem uma lâmpada, né? E essa lâmpada, vamos dizer, a luz não escapa, porque o material não deixa essa luz escapar. Então, como é que ela tem que escapar? São por aquelas... brecha não, como eu posso dizer, espaços que tem, cortando do vidro, e esse vidro, vamos dizer, dependendo do que é esse vidro, que eu não sei o que é, ela, vamos dizer, espalha a luz, reflete aquela luz que está presa fora. Então, assim, a luz, a cor da luz deixou, assim, chamou a atenção a peça, a construção da peça me chamou a atenção, devido a essa luz sair meio alaranjado, meio amarelo, e, vamos dizer, show, ali fechou. Muito obrigado. Eu não entendi muito bem qual é a pergunta, mas muito obrigado, Agripino. Não, assim, aquele material, o que é? É vidro ou alguma coisa translúcida? Como é que Aquilo é tudo vidro, né? Aquela luminária foi desenhada para uma exposição de vidros, então eu só usei vidro ali. Então ali tem o vidro preto, que na verdade é uma película no vidro, que não deixa a luz escapar. Então, já é um vidro, já é um vidro, agora está com uma película preta. Exatamente. Certo. Tudo que você vê ali é vidro. Tá? O círculo preto é um vidro preto, e aquelas vamos dizer assim, as placas, né? É um vidro translúcido. Porque o vidro transparente, ele não tem uma boa refração da cor. Ele emite a luz, mas ele próprio não fica iluminado. Enquanto que o vidro leitoso, ele mesmo fica iluminado. Então, por isso que são todos vidros leitosos. Quando a luz está desligada, então fica tudo branco, né? E quando acende a luz, como a luz é colorida, porque é LED colorido, tem a função da refração do vidro e, portanto, o próprio vidro fica colorido. Ok. Show. Tem uma outra pergunta aqui que fizeram no chat, Rodrigo. Se você prefere projetar edifícios ou móveis. E aí eu engato com outra pergunta. Se os móveis, eles são exclusivos, se você faz sob demanda ou tem produção em larga escala? Assim? Tem essa intenção, né? Às vezes tem intenção. Olha, eu gosto de criar, tá? Que for. Eu acho criar muito legal e uma coisa profundamente humana e individual. Então, eu não tenho uma preferência a criar projetos menores, maiores, arquitetura, ou design, ou tapete, por exemplo. Eu acho criar tudo muito legal. São prazeres distintos. Tá? Quando você faz uma residência unifamiliar, como da Casa Manduri, é muito legal, porque você vê o sonho daquela pessoa, o arquiteto é responsável por construir o sonho daquela família. Isso é realmente muito prazeroso, e você também vê aquilo sendo projetado, sendo executado, o espaço que você imaginou se tornando realidade. Aí, quando você faz um centro cultural, principalmente comunitário, né, com caráter social, é muito prazeroso, porque aquilo impacta diretamente na vida das pessoas de uma maneira que a gente nem imagina. Por outro lado, quando você cria mobiliário, é muito legal porque ele é muito veloz, né? Você, dependendo de como for,
no momento que você imagina até ver a peça pronta, pode ser 15 dias. E às vezes você nem depende de outras pessoas, você mesmo consegue executar. Na arquitetura você depende de muitas pessoas, né? Então são prazeres de diferentes escalas, diferentes proporções, mas todos muito prazerosos. Então eu particularmente não tenho uma preferência. Eu gosto de desafio. Se me propõe um desafio, eu acho muito legal. Então pode ser desde um vaso, como eu já desenhei alguns vasos em cristal, até prédios de 3, 4, 5, 7 mil metros quadrados que eu estou fazendo agora. Eu gosto de variar as escalas conforme no meu cotidiano, ou seja, no mesmo dia eu tento fazer uma coisa em escala grande e também o objeto, porque eu acho que o arquiteto exercitar essas diferentes escalas é importante, não ficar viciado em uma única escala. E só para te perguntar uma coisa, não, é junto com essa pergunta que te fizeram, o Vitor perguntou como é que você enxerga essa simbiose que tem entre o design arquitetônico, o industrial e o gráfico. Como é que inclusive, assim, essa coisa do arquiteto fazer as coisas que o design deveria fazer, eu acho que é nesse sentido que ele quer perguntar. Se o Vitor estiver aí e quiser me ajudar. Então, o que eu acho respondendo só o que eu tinha esquecido, algumas peças são feitas sob encomenda, algumas sob medida, algumas são peças únicas, e também tem peças feitas em larga escala para a indústria, né? Então, nessa apresentação que eu mostrei, por exemplo, a poltrona nó é larga escala, está na indústria, já foram vendidas algumas centenas. A luminária fresta, por exemplo, é uma peça única, só uma foi feita. O banco chapa é sob medida, foram feitos 30. Então, varia um pouco, né? As namoradeiras estão na mesma indústria da poltrona nó e já foram medidas algumas 15. Então, varia um pouco, né? A poltrona Vitis é uma tiragem de 10, porque ela é complexa de ser feita. Então, mesmo no design, tem aquilo que é feito no caráter singular e mais escultural, ou no caráter industrial, com uma escala maior, né? E aí, puxa vida, esqueci de novo qual foi agora a pergunta do Vitor. Tá aqui. Não é. Era sobre como é que se dá essa ligação e essa simbiose entre as diferentes profissões, né, que podem atuar na escala imobiliária. Excelente pergunta. Seguinte, minha opinião, tá? No mundo moderno, e que fique claro, nosso mundo atual não é o mundo moderno, nosso mundo atual é o mundo contemporâneo. No mundo moderno, na arquitetura moderna, na arte moderna, existia uma separação muito grande entre o que era arquitetura, o que era arte, o que era design, né? Então, cada arte tinha o seu quadrado, vamos dizer assim. No mundo contemporâneo, como muito bem, a palavra foi muito bem escolhida, há uma simbiose, há uma mescla de todas essas disciplinas. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do mundo contemporâneo. Então, eu não vejo distinção muito entre o que é arquitetura e o que é design. Por isso que eu chamo essa palestra de arquitetura em 3 escalas, porque para mim o design é uma arquitetura feita numa escala menor. Assim como um designer pode fazer uma arquitetura e dizer que aquilo é um design numa escala arquitetônica. Assim como hoje em dia existem artistas plásticos fazendo arquitetura, como um grande artista plástico chamado Olafur Eliasson, da Dinamarca, que faz obras arquitetônicas fantásticas, e também há arquitetos fazendo pinturas. E isso não tem problema. Vocês podem fazer isso, a gente pode fazer isso, sabe? Então, por isso que eu gosto tanto de criar, e eu não vejo muita distinção entre criar uma casa ou criar um tapete. Para mim, isso é criar. E se me chamarem para criar, não sei, um filme, eu vou ter dificuldade, mas eu vou adorar também criar. Não tem nada a ver com a minha profissão? Pode ser que não. Mas tudo isso faz parte do exercício da criação. Então, eu acho que vocês, jovens e futuros arquitetos, precisam se desafiar a criar tudo, né? Eu acho que isso é muito legal. E não precisa falar, não vou criar isso, porque isso aqui é design. Não, cria-se tudo. Eu acho que também foi citado design gráfico, design industrial, né? Eu também faço um pouco de design industrial, também faço um pouco de design gráfico, já desenhei capas de livros, enfim. Então, eu acho que participar de tudo isso é muito legal. Criar
envolve todo tipo de disciplina. Então, não precisa ter esse tipo de distinção. Isso era uma coisa que a academia, né, enxergava antigamente. Hoje em dia não precisa ser assim. Tem um aluno da gente querendo fazer uma colocação. O Abadara está aí? Oi. 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 A gente está te ouvindo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Queria primeiramente agradecer ao Rodrigo pela palestra. Foi muito incrível, muitas inspirações. Não sei vocês, mas eu era vendo as imagens e aqui a cabecinha já pensando em várias coisas. Mas eu gostaria de fazer uma colocação também, uma pergunta, na verdade. Rodrigo, você se considera assim, um arquiteto modernista? Porque pelas obras arquitetônicas que você mostrou, a gente percebe muito, né? Essa colocação do prédio, do vidro. E, além disso, como é que você... É uma dúvida assim, minha mesmo de concepção. Como é que você imagina, concebe os projetos assim, no sentido de que eu procuro primeiro inspirações nos arquitetos mais famosos, ou eu vejo algumas obras, como é esse processinho aí? Ok. Bom, Vadara, primeiro, obrigado pelas palavras. Para mim, a principal função de conversar com vocês é deixar vocês mais inspirados, e se isso alcançou pelo menos você, eu já fico muito satisfeito. Com relação a se eu me considero um arquiteto modernista, eu não me considero um arquiteto modernista, porque para mim o movimento moderno, principalmente no Brasil, ele se baseia nos preceitos do Le Corbusier, né, que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, se vocês não conhecem, né, os 5 pontos da arquitetura moderna do Le Corbusier, e eu não me baseio em todos eles necessariamente. Eu não acho que precisa. Portanto, eu me considero mais um arquiteto contemporâneo brasileiro, né, que tem, sem dúvida alguma, influência moderna. Mas nos meus projetos eu não fico preso a esses conceitos do Le Corbusier, eu fico um pouco mais livre. Por isso que eu me considero contemporâneo, e só um distanciamento histórico, ou seja, só o tempo vai dizer se eu sou um arquiteto moderno, contemporâneo ou pós-moderno. Eu não ligo muito para a nomenclatura que dão ao que está se fazendo, assim como eu estava dizendo que não é importante dizerem se o que você está fazendo é design ou se é arquitetura, se tudo pode ser a mesma coisa. Tá? Então, e com relação ao processo de criação, eu vou falar um pouco do meu e que ele é só meu. Cada um tem que ter o seu. Tá? Não existe uma maneira correta de criar. Tá? Então, realmente cada um tem o seu. E o mesmo meu varia muito de acordo com o projeto. Eu me sinto muito livre para variar os meus processos de criação. Então, primeiramente, quando me dão um desafio, quando surge o projeto, eu crio muito dentro da minha cabeça. Tá? Eu não sou desses arquitetos, desses criativos que cria desenhando. Tá? Então, eu vou criando muito dentro da minha cabeça, então, às vezes, me dão um projeto e eu fico 10 dias só pensando nele, sonhando com ele, indo dormir pensando nele, sem colocar nenhum lápis no papel. Isso criando dentro da cabeça. Porque é aquilo que eu falei da parte intuitiva, né, que eu acho muito potente, então eu fico só aqui fortalecendo a minha intuição. Aí eu vou para tirar isso da minha cabeça. Que às vezes é desenhando no papel, às vezes é modelando direto no SketchUp, às vezes é fazendo maquete com papel, com um arame, com massinha. Eu não me prendo muito a uma rigidez de processo de criação. E aí, às vezes, quando chega ali, fica uma merda. Tá? Normal. Só que às vezes não, às vezes fica bom. E quando não fica bom, tudo bem. Você volta para sua casinha, para o seu casulo, deixa borbulhar mais um pouco e vai para a realidade de novo, né? Quando eu chego na realidade, eu acho que ficou bacana, é o momento que eu vou para a minha pesquisa.
né? Quando eu vou para a biblioteca, eu vou olhar e falar, pô, putz, que legal, Frank Lloyd Wright fez dessa maneira. Ah, deixa eu ver os tipos de museus que existem por aí. Pô, ótimo, que legal, tem o Guggenheim de Bilbao que o Frank Gehry fez. Olha que solução interessante. Nunca faço isso antes de colocar os meus primeiros conceitos fora da minha cabeça. Porque eu não quero ser tão influenciado, né? Claro, é aquilo que eu falei, existe um repertório aí. Eu tive a oportunidade de viajar bastante, de ver bastante arquitetura, então eu tenho um certo repertório que, sem dúvida alguma, influencia na minha criação. Porém, eu não quero, antes de criar, ir lá na biblioteca e folhear, porque, de repente, eu vou ser tão influenciado que eu crio quase como uma cópia. Eu não quero correr esse risco também. Eu quero ter uma coisa mais autoral, individual minha. Então, primeiro eu faço isso para depois pesquisar e ver as soluções que os grandes mestres fizeram para aplicar isso de uma maneira racional naqueles meus croquis intuitivos e individuais. Fantástico. Rodrigo, tem uma pergunta aqui ainda do Felipe sobre o centro social, né, que você fez, da escala maior. Da onde veio essa sua ideia de conversar com a população? Ele falou que não teria pensado nesse método, nessa metodologia de chegar junto antes de começar a projetar. Claro. A ideia não foi minha. No sentido... Esse foi um projeto que eu fiz sozinho, aparentemente sozinho. Digo, já dentro do meu escritório, eu nunca tive sócios, então toda a concepção foi feita sozinho. Só que antes disso, eu trabalhei, como falei para vocês, no escritório do meu pai, por 8 anos. Dos 8 anos, 3 anos eu trabalhei num projeto social da favela de Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo, onde moram 150 mil pessoas. E lá eu aprendi que a participação da comunidade era fundamental para o sucesso do projeto. Então, foram 3 anos onde eu ia toda semana na comunidade, conversar com eles. Foi um projeto que iniciou com a pintura das casas. Então, ao invés de chegar pintando todas as casas de azul, por exemplo, a gente foi batendo de porta em porta, em todas as casas, perguntando qual cor cada morador queria na sua fachada. E aí depois a gente fez uma composição cromática unindo todas as fachadas, e onde a predominância de cada fachada era a cor escolhida pelo morador, mas existia uma unidade entre todas elas que simbolizava a união de todos os moradores. Porque nessas comunidades há muito mais sentimento de comunidade do que nos bairros nobres, onde a gente não sabe nem o nome do vizinho. Então foi dali que eu aprendi que na arquitetura social, se não tem a participação da comunidade, ela está fadada ao fracasso. O projeto ficou incrível mesmo. Muito obrigado. A Isabelle perguntou sobre o projeto da casa ainda, né? Se aquele vidro espelhado não gerou um desconforto visual para quem estava do lado de fora. Sim. Mesmo na fachada norte-sul. Tá. Bom, a fachada da rua não tem vidro espelhado, então não queria isso para a fachada. Eu tenho horror a vidro espelhado. Tá? Horror, eu acho realmente feio isso. Por isso que quando eu aplico vidro e o técnico do vidro me aparece com o vidro espelhado, eu falo, não, vai embora e me traz uma película que retém o sol sem precisar ser espelhado. Tá? Hoje em dia existe. Quando eu fiz a casa, a película transparente de retenção ao calor não tinha ainda. Então, um pouquinho do espelhado aconteceu, tá? Mas ele é o vidro que tem menos espelhamento dentre os vidros que tem retenção solar, mas eu não consegui evitar isso, tá? E no ângulo que foi tirada aquela foto, aparece muito reflexo do céu, e o céu é muito claro, tá? Ali, na realidade, não é tão espelhado quanto, e por isso que eu usei. Fantástico. Bom, a gente já te prendeu por 2 horas aqui, Rodrigo. Queria agradecer. É um prazer. A gente conseguiu reunir 83 pessoas e estamos ainda fortes com as 50, então... Que ótimo. Está sendo fantástico. É sempre um prazer e um aprendizado conversar com mentalidades jovens. Pronto. Rodrigo, eu queria te agradecer por ter vindo, ter ficado com a gente. Desculpa os erros técnicos e informáticos e até um errozinho que tem ali no teu nome, lá no layout.
A gente está aprendendo. Agora, eu acho que a gente pode parar a gravação da conversa, e aí quem quiser ficar conversando, o link do Meet fica aberto, mas está todo mundo liberado. Eu acho que foi ótimo, foi um super aprendizado para todo mundo, em todas as escalas, design, arquitetura. Foi incrível. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Aproveita, então. Eu vou me retirar, porque eu preciso dar banho nos meus gêmeos recém-nascidos, mas eu espero que tenha sido realmente prolífico, frutífero para as novas arquiteturas que virão aí, principalmente no Nordeste, que eu acho que é uma potência brasileira, infelizmente pouco vista pelos nossos governantes.